Nesta nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num tema fascinante: como os sistemas educacionais moldam a nossa visão de mundo e por que a gente precisa urgentemente repensar a forma como a sociedade aprende história. Sabe, não é só sobre decorar o passado, é entender como ele foi construído e muitas vezes como a gente precisa literalmente desaprender certas coisas para conseguir chegar à realidade de uma forma bem mais clara e estruturada. Para guiar nossa conversa, a gente vai passar por 5 pontos bem diretos. Ponto 1. Desconstruindo o olhar eurocêntrico. 2. A lei na sala de aula. 3. Como o aluno aprende. 4. O desafio do tempo histórico. E, por fim, o 5. O historiador como detetive. Então, vamos direto para o ponto 1. Desconstruindo o olhar eurocêntrico. Afinal, o que define a África? O pesquisador Anderson Ribeiro Oliva faz uma crítica super contundente sobre isso. No imaginário comum, o continente africano acaba sendo reduzido a estereótipos bem rasos: extrema pobreza, safaris, ou a gente só lembra do período da escravidão. E olha, isso cria uma visão extremamente limitada de um continente gigante, com uma diversidade imensa de culturas, impérios complexos e saberes profundos. E é por isso que a gente precisa mudar radicalmente o eixo do ensino. Estudar a história da África é, sem exagero nenhum, tão vital quanto estudar a Grécia, Roma ou a reforma religiosa. Por quê? Simplesmente porque a história do Brasil não pode ser compreendida sem ela. O ensino tradicional costuma colocar a Europa sempre no centro, mas a África não é um mero detalhe ou um cenário de fundo. Ela é protagonista absoluta e parte estrutural da nossa formação. Só que tem um obstáculo gigante no meio do caminho, que é o chamado mito da democracia racial. Por muito tempo, a escola vendeu aquela historinha de que o Brasil se formou por uma união pacífica de povos. Mas, convenhamos, essa visão é super problemática porque ela simplesmente mascara conflitos reais e hierarquias muito profundas. Historicamente, isso colocou o europeu como o grande herói condutor da história, deixando as populações negras e indígenas escanteadas como figuras secundárias, folclóricas ou ligadas só ao trabalho braçal. O que nos leva ao nosso segundo ponto: a lei na sala de aula. 4 milhões. Pensa bem nesse número. Isso não é só um dado estatístico perdido num livro didático. É uma realidade que mudou um país inteiro. É o número estimado de africanos trazidos à força e escravizados no Brasil ao longo de mais de 3 séculos. Para colocar em perspectiva, isso é maior que a população inteira de muitas capitais hoje em dia. É fundamental destacar isso para entender que a escravidão não foi um evento isolado, mas a base estruturante de toda uma sociedade e economia. E por muito tempo rolou um silêncio absurdo sobre a cultura desses povos nas escolas. E se a gente olhar para o crescimento desse processo ao longo do tempo, a escalada é simplesmente brutal. O volume salta de 100 mil escravizados lá no século XVI para impressionantes 1.600.000 só na primeira metade do século XIX. Esses números evidenciam a escala assustadora, a violência e a finalidade econômica altamente específica do comércio atlântico. Bom, para tentar corrigir essa lacuna histórica gigantesca, o debate inevitavelmente chegou na legislação. As pesquisas da UILMA e do Mauro Coelho analisam justamente a aplicação da Lei 10.639, lá de 2003, que tornou obrigatório o ensino de história da África e cultura afro-brasileira. A intenção aí é ambiciosa, não é só jogar um capítulo extra no final do ano, mas mudar fundamentalmente como a memória histórica é construída na sala de aula. Mas, na prática, o buraco é mais embaixo. Tem uma diferença enorme entre fazer uma simples valorização cultural, tipo aqueles eventos pontuais de novembro, e promover uma verdadeira transformação curricular. As pesquisas mostram que depender só da boa vontade de alguns professores não desmonta o racismo estrutural. É absolutamente crucial ter um planejamento rigoroso e um estudo contínuo ao longo de todo o ano letivo. E isso se conecta direto com a nossa seção 3, como o aluno aprende. Apoiando-se nos estudos do Carreteiro e do Limon, a psicologia cognitiva mostra bem o contraste entre as abordagens. O ensino tradicional reinou por muito tempo exigindo que a gente decorasse data, nome de rei, capital de país, uma decoreba sem fim. Já a visão construtivista entende que aprender história de verdade exige compreender os processos de mudança, as causas e as conexões dinâmicas da sociedade. E tem um detalhe fascinante sobre isso. O aluno não chega na escola como uma folha em branco. Todo mundo traz uma bagagem imensa de conhecimentos prévios, opiniões formadas em casa ou coisas que viu na internet. E essas ideias prévias têm um poder duplo, viu? Elas podem ser um alicerce perfeito para aprender coisas novas ou podem virar enormes obstáculos cognitivos se forem baseadas em visões distorcidas.
É exatamente por isso que estudar história mexe tanto com a nossa cabeça. Conceitos como feudalismo ou democracia não são coisas que a gente pega com a mão, sabe? São abstrações puras. O ensino precisa criar pontes para ancorar essas ideias. Sem isso, estudar história vira um exercício de repetir palavras difíceis que não significam absolutamente nada na prática. Entrando agora na seção 4, o desafio do tempo histórico. Olha, uma das maiores armadilhas no aprendizado é o tal do anacronismo. É super natural olhar para trás e pensar, nossa, como eles eram atrasados. Só porque o pessoal lá atrás não tinha a tecnologia ou os valores morais de hoje. Mas a história deixa claro, julgar o passado com a régua do presente destrói qualquer chance de entender como aquelas sociedades realmente operavam dentro da realidade delas. Para combater esse anacronismo, entra em cena a empatia histórica. E calma lá, empatia nesse caso não significa sentir pena ou concordar com atitudes cruéis do passado, tá? Significa um esforço intelectual tremendo para tentar entender as crenças e as decisões das pessoas no exato contexto em que elas viveram. É a capacidade fascinante de vestir as lentes daquela época e enxergar o mundo através delas. O que nos traz ao nosso último ponto, a seção 5, o historiador como detetive. Tudo isso que a gente viu exige uma mudança de perspectiva gigante. A história não é uma ciência exata com uma única versão trancada numa gaveta empoeirada. Longe disso. Ela é uma disciplina inteiramente ativa, fundamentada na coleta de evidências e muitos, mas muitos debates. É um conhecimento que está sempre sendo construído e revisado. E essa construção não é bagunçada. Ela acontece em 4 etapas. Começa com a dúvida, aquela faísca inicial. Depois, a justificativa, para provar por que investigar aquilo importa de verdade. Em seguida, a bibliografia, para entender o que já foi debatido e não tentar reinventar a roda. E, por fim, o mergulho nas fontes. É um trabalho super rigoroso, bem parecido com o de um detetive solucionando um mistério. O grande pulo do gato investigativo está no trato com as fontes históricas. Um erro super comum é achar que um documento antigo vai te entregar a verdade de bandeja. Gente, as fontes não falam sozinhas. Uma carta, uma foto ou um objeto antigo não revelam nada até que o investigador faça as perguntas certas e aplique um senso crítico bem afiado. No final das contas, aprender história significa entender como as engrenagens desse conhecimento funcionam e não apenas decorar o resultado final da pesquisa de alguém. Entender esse processo investigativo é o que realmente afia o nosso raciocínio para questionar o mundo ao nosso redor hoje, com muito mais profundidade. E para fechar nossa análise, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Juntando tudo isso, da urgência de superar visões eurocêntricas até a forma como a gente investiga evidências, se todo o processo histórico exige pesquisa ativa, quem são as vozes e os protagonistas que ainda hoje estão ficando de fora das nossas investigações e das salas de aula? É uma reflexão essencial para a gente continuar avançando. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima!